A mansão da família Guzmão, situada no ponto mais alto e exclusivo de Campos do Jordão, era uma fortaleza de pedra e vidro projetada para impressionar, não para acolher. O silêncio ali era uma regra, quase uma lei física, mantida por uma equipe de funcionários que caminhava nas pontas dos pés sobre os pisos de madeira nobre. Roberto Guzmão, CEO de uma das maiores gestoras de investimentos do país, acreditava que a ordem era a base do sucesso. Aos 40 anos, ele geria sua casa como geria seus fundos de investimento, com controle absoluto, metas claras e tolerância zero para erros. Mas naquela tarde de terça-feira, ao retornar mais cedo de uma reunião estressante em São Paulo, o helicóptero pousou e o silêncio foi quebrado. Não pelo vento da serra, mas por algo que Roberto não ouvia há muito tempo em sua propriedade. Gargalhadas, gritos selvagens, puros e descontrolados de alegria infantil. Roberto franziu a testa, ajeitando o nó da gravata de seda, enquanto atravessava o gramado lateral em direção à área de lazer. Ele havia contratado uma nova babá na semana anterior, Vitória, a quinta em 6 meses. As anteriores haviam pedido demissão, alegando que Pedro e Paulo, seus gêmeos de 3 anos, eram ingovernáveis, destrutivos e impossíveis de civilizar. Roberto esperava encontrar Vitória tentando, em vão, manter os meninos sentados, desenhando ou assistindo a vídeos educativos em tablets, como ele instruíra. O que ele encontrou, no entanto, fez seu sangue gelar e sua pasta de couro cair da mão. O jardim paisagístico, projetado por um renomado arquiteto, havia se transformado em um pântano. Vitória, a babá, não estava sentada. Olá! Desculpe o incômodo, gostaria de pedir que deixe seu like e se inscreva no canal. Assim você me ajuda a trazer mais vídeos de histórias como esse. Obrigado! Ela estava de joelhos na grama, descalça, com a barra da calça jeans dobrada até os joelhos, segurando uma mangueira de jardim. E ela não estava limpando. Ela estava molhando a terra, criando uma poça de lama gigantesca e barrenta. E no meio daquela sujeira marrom, estavam Pedro e Paulo, os herdeiros do Império Guzmão, vestidos apenas com shorts velhos, estavam deitados na lama, rolando e engatinhando, com os rostos, cabelos e corpos completamente cobertos de barro. Eles não pareciam príncipes, pareciam pequenos guerreiros da selva, e eles riam com uma felicidade tão explosiva que parecia doer nos ouvidos acostumados ao silêncio de Roberto. O que está acontecendo aqui? O grito de Roberto rasgou o ar. O som foi tão autoritário que os pássaros nas araucárias voaram. Os gêmeos pararam instantaneamente, olhando para o pai com olhos arregalados, brancos no meio das máscaras de lama. Vitória, no entanto, não se assustou. Ela desligou a mangueira com calma, passou a mão no rosto para tirar um respingo de barro e se levantou. Ela olhou para Roberto nos olhos, sem baixar a cabeça, algo que poucos funcionários ousavam fazer. Boa tarde, senhor Roberto, disse ela, com uma tranquilidade desconcertante. Estamos tendo aula. Roberto sentiu uma veia pulsar em sua têmpora. Ele avançou 2 passos, cuidando para não sujar seus sapatos italianos de R$3.000. Aula, repetiu ele, a voz trêmula de fúria contida. Você chama isso de aula? Olhe para eles, parecem animais. Eu te contratei para educá-los, para impor disciplina, para prepará-los para o mundo, não para transformá-los em porcos num chiqueiro. As palavras eram cruéis, afiadas como facas, projetadas para humilhar. Mas Vitória sustentou o olhar. Ela sabia quem era Roberto Guzmão. Sabia da fama de homem frio e implacável, mas ela também sabia o que aquelas crianças precisavam, e não era de mais regras. Com todo o respeito, senhor, respondeu Vitória firme. O que o senhor chama de sujeira, eu chamo de experiência sensorial e construção de resiliência. Seus filhos têm 3 anos. Eles não precisam de etiquetas ou de francês agora.
Eles precisam saber o que é frio, o que é quente, o que é sujo. Eles precisam cair e levantar. Eles podem ficar doentes, gritou Roberto, apontando para os meninos que, percebendo a tensão, começaram a se encolher. Isso é irresponsável. Você colocou a saúde dos meus filhos em risco. Eles estão saudáveis, Senhor. Terra não mata. O que mata é o tédio e o medo de viver. A audácia dela o deixou sem ar por um segundo. Você não sabe com quem está falando, sibilou Roberto, aproximando-se perigosamente. Nesta casa, as coisas são feitas do meu jeito. Acabou a brincadeira. Limpe essa bagunça. Limpe-os. E depois passe no meu escritório para pegar seu cheque. Você está demitida. Vitória olhou para os meninos. Pedro estava tremendo, não de frio, mas de medo do pai. Paulo estava prestes a chorar. Ela sabia que se saísse agora, eles voltariam para a prisão de vidro. Ela não podia desistir deles. Não ainda. Eu vou limpá-los, disse Vitória, a voz baixa, mas carregada de aço. Mas antes de me demitir, o senhor deveria olhar de verdade para o que está acontecendo. O senhor está tão preocupado com a sujeira na roupa deles que não viu que, pela primeira vez em meses, eles não estão brigando. Eles não estão gritando. Eles estão brincando juntos. Roberto olhou para os filhos. A lama cobria tudo, mas não conseguia cobrir a verdade nas palavras dela. Mas seu orgulho era uma muralha alta demais para ser escalada tão facilmente. A guerra pelo futuro daquelas crianças tinha apenas começado. Roberto permaneceu imóvel na borda do gramado, o terno escuro absorvendo o calor fraco do sol da tarde. As palavras de Vitória ecoavam em sua mente, colidindo com anos de condicionamento social e expectativas rígidas. Eles estão brincando juntos. Ele olhou para os gêmeos. Era verdade que Pedro e Paulo tinham um histórico de rivalidade agressiva. Mordidas, empurrões e disputas por brinquedos eram a trilha sonora habitual da casa. Mas ali, cobertos de barro, eles pareciam conectados. Isso é sorte, murmurou Roberto, recusando-se a ceder. É a novidade da bagunça. Daqui a pouco um vai jogar terra no olho do outro e teremos uma emergência médica. Observe, desafiou Vitória. Ela se afastou um pouco, dando espaço para as crianças. Vamos, meninos. Quem consegue atravessar o lago de chocolate até a Pedra Grande? Ao comando dela, a mágica aconteceu. Pedro, o mais afoito, tentou correr na lama escorregadia. Seus pezinhos perderam a tração e ele caiu de cara no chão, com um baque úmido e pesado. O instinto de Roberto foi gritar, correr, levantar o filho, repreender a babá. Seu corpo se tensionou para o resgate. Em seu mundo, a queda era um fracasso. O erro era inadmissível. Se você cai, você perde. Mas antes que Roberto pudesse dar um passo, algo extraordinário aconteceu. Paulo, que estava logo atrás, não riu. Não aproveitou a queda do irmão para ultrapassá-lo e vencer a corrida. Ele parou. Paulo fincou os pés na lama, estendeu a mãozinha suja e agarrou o braço do irmão. Vem, Pedro, disse o menino com sua voz de criança. Eu te seguro. Pedro, cuspindo um pouco de lama, segurou a mão do irmão. Com um esforço conjunto, grunhindo e escorregando, Paulo puxou Pedro para cima. Quando ficaram de pé, olharam um para o outro. Não havia choro, não havia acusação. Eles começaram a rir, uma risada cúmplice de quem compartilha uma aventura. Conseguimos! Gritou Pedro. Eles se abraçaram, sujando-se ainda mais, e continuaram a caminhar de mãos dadas até a pedra, ajudando-se a manter o equilíbrio. Roberto sentiu o ar sair de seus pulmões. Ele nunca tinha visto aquilo. Em sua casa, tudo era competição. Quem comia mais rápido, quem se vestia melhor, quem obedecia mais. Ele estava criando pequenos executivos implacáveis, espelhos de si mesmo. Mas ali, na lama, Vitória estava criando irmãos. Viu, disse Vitória suavemente, parando ao lado de Roberto.
O senhor não pode ensinar isso em uma sala de aula com ar-condicionado. Eles precisam escorregar para aprender a segurar a mão um do outro. Eu não estou ensinando eles a serem porcos, senhor Roberto. Estou ensinando eles a serem parceiros. Roberto olhou para a babá. Pela primeira vez, viu além do uniforme sujo e da insolência. Viu uma sabedoria que ele, com todos os seus MBAs e doutorados, não possuía. Ele sentiu uma pontada de inveja. Inveja da conexão que ela tinha com seus filhos. Inveja da liberdade que eles sentiam. E se eles se machucarem? Perguntou ele, a voz perdendo a agressividade, revelando o medo real de um pai viúvo que temia perder o pouco que lhe restava. Vitória sorriu. Joelhos ralados saram, senhor. Mas a solidão e a incapacidade de confiar no outro, isso deixa cicatrizes para sempre. Deixe eles serem crianças. O mundo vai exigir que eles sejam adultos duros cedo demais. Por enquanto, deixe que a lama os ensine. Roberto estava prestes a responder. Ele estava prestes a dizer algo que poderia mudar o rumo daquela tarde. Talvez até concordar em deixá-los terminar a brincadeira. Mas o som de um motor potente na entrada da propriedade quebrou o momento. Um Rolls-Royce prateado estacionou na entrada de serviço, buzinando imperiosamente. O rosto de Roberto, que havia começado a suavizar, endureceu instantaneamente. Ele conhecia aquele carro. Ele conhecia aquela buzina. Minha mãe, sussurrou ele. Dona Eleonora Guzmão havia chegado. E se Roberto era o CEO da empresa, Eleonora era a presidente do conselho da vida dele. Uma mulher que não tolerava manchas, nem na roupa, nem na reputação. Tire-os daqui, disse Roberto, o pânico tomando conta de sua voz. Agora, leve-os pelos fundos, limpe-os antes que ela veja. Por quê? Perguntou Vitória, sem entender a mudança brusca. O senhor é o pai, é a sua casa. Você não entende, sibilou Roberto. Minha mãe, ela não vai perdoar isso. Ela vai dizer que eu sou incompetente. Ela vai tentar... Ele não terminou a frase. Não precisou. A porta de vidro da varanda se abriu com estrondo. Roberto! A voz de Dona Eleonora era um chicote. Onde você está? O motorista disse que você estava no jardim. A matriarca apareceu no topo da escada de pedra, impecável em um tailleur creme, pérolas e cabelos laqueados que desafiavam o vento. Ela olhou para baixo. Seus olhos percorreram o jardim, passaram por Roberto e pousaram na poça de lama onde seus netos estavam abraçados, cobertos de terra da cabeça aos pés. O silêncio que se seguiu foi pior do que qualquer grito. Era o silêncio antes da execução. Dona Eleonora desceu as escadas de pedra com a lentidão de uma rainha que se prepara para decretar uma sentença de morte. Seus saltos não faziam barulho na grama, mas sua presença era ensurdecedora. Roberto endireitou a coluna automaticamente, um reflexo condicionado de 40 anos de submissão. Ele, o homem que negociava bilhões, transformava-se em um menino assustado diante daquela mulher. Ela parou a 3 metros da lama, com uma expressão de nojo tão profundo que parecia sentir um cheiro físico de podridão. "O que?" começou ela, a voz tremendo de indignação fria. Este espetáculo grotesco?" "Mãe, eu posso explicar", começou Roberto. "Explicar?" cortou ela. "O que há para explicar? Eu vejo os herdeiros do nome Guzmão rolando no excremento como animais. Eu vejo uma empregada qualquer segurando uma mangueira como se estivesse lavando a calçada. E vejo você, Roberto, parado aí, permitindo essa degeneração." Ela virou seu olhar para a Vitória. Não era um olhar humano, era como se olhasse para uma barata. "Quem é você?" perguntou Eleonora. "Sou Vitória, a babá", respondeu ela, mantendo a cabeça erguida, embora seu coração estivesse disparado.
Você está demitida, disse Eleonora sem nem piscar. Saia desta propriedade agora. Se eu te vir aqui em 5 minutos, chamo a polícia por invasão e maus tratos a menores. Vitória olhou para Roberto, esperando que ele interviesse, esperando que o pai assumisse o controle. Mas Roberto estava olhando para o chão, os punhos cerrados, incapaz de falar. Os gêmeos, sentindo a tensão e a agressividade da avó, correram. Não para o pai, mas para a avó, buscando o conforto instintivo da figura familiar. "Vovó!" gritou Pedro, estendendo os bracinhos sujos de lama. Eleonora recuou um passo rápido, levantando as mãos como se protegesse de um ataque. "Não me toquem!" gritou ela com uma repulsa visceral. "Vocês estão imundos, nojentos! Saiam de perto de mim! Que vergonha!" O grito da avó atingiu as crianças como um tapa. Pedro parou, o lábio tremendo, e começou a chorar. Paulo, vendo o irmão chorar e a rejeição da avó, também desabou em lágrimas. "Você os assustou!" exclamou Vitória, dando um passo à frente, ignorando a hierarquia. "Eles são crianças, senhora. Eles só queriam um abraço." "Não se atreva a falar comigo", retrucou Eleonora. "Você sujou meus netos. Você rebaixou esta família. E você, Roberto, você é uma decepção." Eleonora voltou-se para o filho, os olhos faiscando. "Eu avisei, Roberto. Eu disse que você não tinha pulso para criar esses meninos sozinho depois que aquela mulher morreu. Você é fraco. Sempre foi. Olha para isso. Se você não consegue nem impedir que eles virem porcos na lama, como vai gerir o futuro deles?" Ela abriu a bolsa e tirou o celular. "Vou ligar para o Dr. Siqueira. Vamos rever a guarda. Está claro que você é incompetente. Vou levar os meninos para a minha casa em São Paulo. Lá eles terão disciplina. Lá eles serão limpos." A ameaça pairou no ar. A guarda. Eleonora estava ameaçando tirar seus filhos. Roberto sentiu o mundo girar. Ele se lembrou de sua própria infância naquela casa em São Paulo, limpa, estéril, sem lama, sem risadas, sem abraços sujos. Uma infância de solidão e perfeição fria. Ele olhou para os filhos chorando, rejeitados pela avó porque estavam sujos. Então ele olhou para Vitória. Ela estava agachada na lama, abraçando os 2 meninos, sujando sua própria roupa, sussurrando palavras de conforto, ignorando os gritos da velha. Ela era a única adulta ali, agindo como um pai deveria agir. Algo quebrou dentro de Roberto. Ou talvez algo tenha finalmente se consertado. "Não", disse ele. A voz saiu baixa. "O que você disse?" perguntou Eleonora, parando de discar. Roberto levantou a cabeça. Seus olhos encontraram os da mãe. Pela primeira vez em 40 anos, ele não viu uma deusa ou uma juíza. Viu apenas uma mulher amarga, obcecada por aparências. "Eu disse não", repetiu Roberto mais alto. "Você não vai ligar para advogado nenhum, e você não vai levar meus filhos." O jardim da mansão ficou em silêncio, exceto pelo som suave da água que ainda gotejava da mangueira e o choro abafado dos gêmeos no colo de Vitória. Dona Eleonora parecia ter sido transformada em pedra. A insolência do filho era algo inédito, uma falha na matriz de controle que ela construíra por décadas. "Você perdeu o juízo?" sibilou ela. "Você está me enfrentando por causa de uma babá e 2 moleques sujos? Eu sou sua mãe. Eu construí tudo o que você tem." "Você construiu o dinheiro, mãe", disse Roberto, dando um passo à frente. Ele não se importava mais com os sapatos italianos afundando na terra molhada. "Mas você não construiu um lar, você construiu um museu, e eu cresci nele, com medo de tocar nas coisas, com medo de me sujar, com medo de ser criança." Ele olhou para Pedro e Paulo, que agora pararam de chorar e observavam o pai com curiosidade. "Eu não vou deixar você fazer isso com eles", continuou Roberto, a voz ganhando força. "Eles não são gusmões para serem exibidos em festas. Eles são meus filhos, e se eles quiserem rolar na lama, eles vão rolar na lama." "Isso é ridículo!" gritou Eleonora.
Eles precisam de limites, precisam de classe. Eles precisam de amor, rugiu Roberto. Amor que não se importa com roupa suja. Amor que segura a mão quando o outro cai. Vitória me mostrou isso em 10 minutos, algo que você não me mostrou em 40 anos. Eleonora recuou, ofendida, a mão no peito. Como ousa? Eu te dei tudo. Você me deu coisas, corrigiu Roberto, mas nunca me deu permissão para falhar. E por causa disso, eu me tornei um homem que tem medo da própria sombra. Mas acabou. Ele se virou para Vitória. Você não está demitida. Se quiser ficar, o emprego é seu. E eu dobro o seu salário. Vitória sorriu, um sorriso de orgulho e alívio. Eu fico, senhor Roberto, não pelo salário, por eles. Roberto voltou-se para a mãe. Você é bem-vinda nesta casa, mãe, mas como avó, não como chefe. Se não puder aceitar meus filhos como eles são, sujos ou limpos, então é melhor ir embora. Eleonora olhou ao redor. Viu a determinação no rosto do filho. Viu que seu poder, baseado no medo, havia evaporado. Ela ajeitou o casaco, recuperando os trapos de sua dignidade ferida. Você vai se arrepender disso, Roberto. Você vai transformar esses meninos em selvagens. E quando tudo der errado, não venha chorar para mim. Ela girou nos calcanhares e marchou de volta para o Rolls Royce, rígida e solitária. O carro partiu, levando consigo a nuvem negra que pairava sobre a casa. Roberto soltou o ar que prendia. Seus ombros relaxaram. Ele olhou para a bagunça no jardim, para a lama, para os filhos. Ele não pensou, ele não analisou. Ele simplesmente agiu. Roberto Guzmão, o CEO, caminhou até a poça de lama e se ajoelhou. O terno de $3.000 absorveu a água barrenta. A gravata de seda roçou na terra. Ele não se importou. Ele abriu os braços. Quem quer um abraço do papai? Perguntou ele. Pedro e Paulo não hesitaram. Eles se lançaram sobre o pai, gritando de alegria. O impacto derrubou Roberto de costas na lama. Ele sentiu o barro frio nas costas, nas mãos, no rosto. Sentiu o peso dos filhos sobre ele, rindo, sujando sua camisa branca imaculada. E Roberto riu. Riu alto, uma gargalhada que vinha do fundo da alma, limpando anos de repressão. Vitória observava a cena, emocionada. Ela viu o homem de negócios desaparecer e o pai nascer. Ela pegou a mangueira novamente. Ei! Gritou ela, sorrindo. Acho que o papai também precisa de um banho. Ela apontou o jato suave de água para Roberto. Ele gritou, rindo, e jogou água de volta nela com as mãos. Naquela tarde, no alto da Serra da Mantiqueira, não havia mais regras, nem etiquetas, nem medos. Havia apenas uma família, suja, molhada e imperfeita, mas finalmente e verdadeiramente feliz. Roberto percebeu que a mancha na roupa sairia na lavagem, mas a memória daquele dia, o dia em que ele escolheu seus filhos em vez de seu orgulho, ficaria para sempre. Ele havia perdido o respeito da mãe, talvez, mas havia ganhado o amor dos filhos. E essa era a única riqueza que realmente importava.